Três. Você, Boa Carol. noite boa noite a todos. Eu sou a Carol, acho que todo mundo, a maioria já me conhece. Eu sou advogada de formação, hoje aposentada, e eu consegui um sentido para a minha vida, quando eu consegui reunir o amor que eu tenho pelos animais, pela natureza e a doutrina espírita. E, não por coincidência, fui parar no aprendizado do nosso mestre aí, do João. E aqui estou seguindo o meu caminho com a ajuda dele. Ele vai empurrando e eu vou indo. Mas é uma coisa que me dá muito prazer, estudar, associar a doutrina espírita, essa doutrina consoladora, esclarecedora, a nossa terceira revelação, com a defesa dos animais, de um modo geral, de toda a natureza, né? Então, vamos lá. Pode passar a primeira tela, João, por favor. Hoje a gente vai conversar um pouquinho, isso aqui não é aula absolutamente, é um bate-papo entre pessoas que estão no mesmo caminho aprendendo, né? E a gente vai conversar um pouquinho sobre os animais no mundo espiritual. Os animais, para a gente começar a raciocinar se existe animal no mundo espiritual, a gente começa a fazer a primeira perguntinha. Os animais têm alma? O Kardec, que é um estudioso, é o nosso codificador, né? Quem nos esclareceu, foi o porta-voz da espiritualidade para a nossa terceira revelação. No seu livro, no livro dos Espíritos, na questão 597, ele propõe uma pergunta, está aí na tela. Se os animais têm uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? E a resposta foi objetiva: sim, e sobrevive ao corpo. Pode rodar, João, por favor. E aqui cabe um esclarecimento, né? Eu acho que todo mundo já sabe, mas o princípio inteligente é o espírito e a alma é o espírito encarnado. Então, se o espírito ou de um animal sobrevive ao corpo, então nós estamos afirmando que, primeiro, que ele tem alma e tem uma função. Por que ele estaria no mundo? O que ele faria no mundo espiritual? A questão 597A, ela explica que ele faz uma pergunta, esse princípio é uma alma, é alma, e ela é semelhante à do homem? A pergunta. E os espíritos respondem, bom, é também uma alma, mas é inferior à do homem. A distância entre a alma do animal e a do homem, do ser humano, é a mesma distância entre a nossa e a de Deus. Então, tudo bem, mas é uma alma que sobrevive e está lá no mundo espiritual. Pode ir rodar, João. E aí surge a questão 600, ainda do Livro dos Espíritos. A alma do animal, sobrevivendo ao corpo, fica em estado errante, como a do homem após a morte? E essa resposta é importante porque ela esclarece o termo erraticidade. Erraticidade, no que se refere aos animais, é que a alma está separada do corpo físico, ela não tem um corpo físico. Diferente da alma do ser humano, do homem, que ele fica errando, fica no espaço, na erraticidade, até que por questões ele reencarna. Então, ele sabe, ele tem consciência dele. Já o animal não. O espírito separado do corpo, mas ele não tem a consciência dele mesmo. E a diferença é que a consciência de si mesmo é o atributo principal do espírito, do espírito do ser humano, que o animal não possui. Pode rodar. Ainda no Livro dos Espíritos, porque, assim, a gente está citando o Livro dos Espíritos, porque no Livro dos Espíritos está a nossa base. Quem quer saber coisas da doutrina espírita, quem quer conhecer a doutrina espírita, tem que, em primeiro lugar, ler o Livro dos Espíritos,
calma e pausadamente para entender os ensinamentos que Kardec conseguiu reunir nessa obra, né? Aí, a questão 601 do livro, ainda do Livro dos Espíritos, os animais seguem uma lei progressiva como o dos homens? Sim, a única diferença é que eles não têm o livre-arbítrio, e o ser humano, sim. E aí, uma outra questão: os animais mais evoluídos podem ficar mais tempo no plano espiritual? Sim. Os animais assim, mais evoluídos, eles ficam porque eles são encaminhados para serviços, para trabalhos, né? Eles são utilizados no auxílio aos espíritos já no plano espiritual. Pode rodar, João. No livro O Nosso Lar, do André Luiz, né, da série André Luiz, o primeiro da série André Luiz, psicografado pelo Chico, ele descreve, e quem assistiu ao filme viu assim nitidamente o auxílio que os animais prestam aos espíritos na sua função, no seu resgate, no auxílio. Então, o que chama atenção no capítulo 7º é aves de plumagens policromas cruzavam os ares e de quando em quando pousavam agrupadas nas torres muito alvas, a se erguerem retilíneas, lembrando lírios gigantescos rumo ao céu. Essas aves, elas fazem lembrar as ibis, que a gente vê muito na cultura egípcia, na história dos egípcios. Elas eram aves assim muito, muito bonitas. E elas vão ter uma função que lá na frente a gente vai saber qual é. Pode rodar, João. Também ainda no livro Nosso Lar, no capítulo 33, os cães são auxiliares preciosos nas regiões obscuras do umbral. Eles auxiliam, e ainda chamando atenção, lembrando o filme, quando eles saem do nosso lar para fazer resgate de espíritos que estão chegando, os animais ajudam na questão da segurança. Não por acaso a fotinho está aí desse animal de serviço. Pode rodar. Mais uma vez, citando o Nosso Lar, no capítulo 33 ainda está um relato de 6 grandes carros, formato diligência, precedidos de matilhas de cães alegres e bulhentos, eram tirados por animais que, mesmo de longe, pareceram iguais aos muares terrestres, aquelas mulinhas, né, terrestres. Então, nós temos assim inúmeros exemplos do trabalho dos animais, da sua existência, a sua permanência no plano espiritual enquanto não reencarnam. Pode rodar. Seguindo ainda no capítulo 33, tem até a fotinho de uma ave, da ibis, né? Grandes bandos de aves de corpo volumoso que voavam a curta distância acima dos carros, produzindo ruídos singulares. Pode rodar. Seguindo então. Os cães facilitam o trabalho, os muares suportam cargas pacientemente e fornecem calor nas zonas onde se faça necessário. Aquelas aves que denominamos ibis viajores são excelentes auxiliares dos samaritanos, por devorarem as formas mentais odiosas e perversas, entrando em luta franca com as trevas umbralinas. Então, essas aves tão bonitas, elas auxiliam fazendo a higienização, devorando essas formas mentais que tentavam atrapalhar o trabalho ou prejudicar o trabalho. Pode seguir, João. E ainda há mais um exemplo do auxílio dos animais desencarnados em trabalho, em serviço no plano espiritual,
o capítulo 34 relata: estacaram as matilhas de cães ao nosso lado, conduzidas por trabalhadores de pulso firme. Então, realmente, os cães trabalhavam como no auxílio à questão da segurança dos espíritos trabalhadores da espiritualidade. Pode passar. Pode passar, João. Não tem antes do Consolador? Luiz. Tudo bem, a gente passa o Consolador, isso mesmo. No Consolador, também, psicografado pelo Chico, espírito comunicante o Emmanuel, ele diz que alguns animais são encaminhados para a reencarnação imediata, outros são usados para trabalho. Então, aqueles animais que já no plano encarnado aqui na Terra eram usados como animais de trabalho, ou de segurança, ou de ajudando na pesquisa, na busca de sobreviventes em catástrofes. Enfim, eles ficam mais um pouquinho mais no plano espiritual, ajudando nesse trabalho. Tem, assim, duas historinhas muito interessantes que demonstram a existência ou a sobrevivência da alma do animal no plano espiritual e da possibilidade deles se comunicarem conosco. Uma das historinhas está no livro da doutora Irvênia Prada, A Questão Espiritual dos Animais. Ela conta que o Divaldo Franco, ele em Campo Grande, fazendo lá uma palestra na casa da presidente lá da entidade que promovia, ela hospedou a dona Maria Edviges Borges. Hospedou o Divaldo na casa dela, e ele então, chegando na casa, foi lá para o quarto, e de repente ele solta um grito. Todo mundo corre para ver o que é, e ele fala: olha, mas esse cachorrão aqui pulou em mim. E a dona Maria de Virgem, então, muito emocionada pela descrição que o Divaldo fez, era do cachorro dela que havia desencarnado há poucos meses e que ela ainda estava muito abalada. Mostra que o animal ainda fica um tempo junto com o seu tutor. E tem uma outra historinha também narrada pela doutora Evênia, nesse mesmo livro, de uma história de uma cachorrinha. Ela, contado por uma participante de uma palestra que ela fez lá nessa cidade, e acho que é São Bernardo do Campo. Essa médium disse que ela, por desdobramento, ela auxiliava no plano espiritual, no socorro a espíritos ainda sofredores. E tinha uma moça, uma jovem, que havia desencarnado, muito jovem, e que continuava naquele estado de letargia, não conseguia se recuperar. Um belo dia, essa médium em desdobramento viu, ela ia se dirigindo para o leito onde estava a Petra, né, que era a moça, e uma cachorrinha branquinha ia junto com ela. Assim que a cachorrinha se aproximou do leito, a Petra despertou. Chuchu, você está aqui, você veio me ver. Então, os animais, eles estão sempre no nosso socorro, no nosso auxílio, tanto no plano espiritual, com autorização para vir nos visitar, como em desdobramento, encarnados, eles podem ir ao plano espiritual para auxiliar naquilo que é possível. Consta também, dito até pelo Divaldo, que os cães, quando eles são muito bem tratados, com muito carinho e amor, eles podem permanecer até 4 anos junto dos seus tutores. E aí a gente tem exemplos, né? Pode passar, João, por favor.
Na Revista Espírita, de maio de 1865, tem o relato de um caso bastante interessante, também comprovando que o animal pode, com autorização daqueles que cuidam deles na espiritualidade, pode vir nos visitar. Então, eles contam. Depois da morte de seu jovem dono, a pequena Mica dormia aquecida aos meus pés, em minha cama. No inverno, quando o frio castigava muito, ela se levantava, dava um pequeno gemido de extrema doçura, o que era a sua maneira de formular um pedido. Pode passar, João. E compreendendo o que ela desejava, eu permitia que viesse se pôr-se ao meu lado. Então ela se estendia como podia sob os seus panos, com o focinho em meu pescoço, e que tomava por travesseiro e dormia. Comigo, a pobre pequenina passava dias felizes, mas ela adoeceu e morreu. Ultimamente, por meio da noite, estando deitado, mas sem dormir, ouvi a partir dos pés do meu leito aquele pequenino gemido que soltava a pequena cadelinha quando queria alguma coisa. Fiquei de tal modo chocado que estendi o braço fora do leito para a atrair para mim e julguei mesmo que ia sentir suas carícias. Ao me levantar de manhã, contei o caso para minha mulher, que disse: ouvi a mesma voz, não uma, mas duas vezes. Parecia vir da porta do quarto. Pode mudar, João. Meu primeiro pensamento foi que a nossa cadelinha não estava morta e que, escapando da casa do veterinário, que dela havia se apropriado por gentileza, buscava entrar em nossa casa. Um fato importante é constatar que entre os seres do mundo espiritual jamais se fez menção de que existissem espíritos de animais. Disso pareceria resultar que aqueles não conservam a sua individualidade após a morte, e, por outro lado, que a pequena cadela, que se teria manifestado, pareceria provar o contrário. Pode mudar, João. Assim, a manifestação pode dar-se, mas é passageira, porque o animal, para subir um degrau, necessita de um trabalho latente, que aniquila em todos qualquer sinal de vida, sinal de exterior de vida. Então, voltando àquilo que a gente falou no começo, os animais não têm consciência de si mesmo, mas mantêm sua individualidade após a morte. Por isso que os animais superiores ficam no plano espiritual e são utilizados pelos espíritos que cuidam deles e podem nos visitar quando for permitido, sempre acompanhados pelos que são encarregados de cuidar deles. Pode mudar. O assunto mediunidade, o assunto foi tratado também por José Herculano Pires, no seu livro Mediunidade, no capítulo 11, Mediunidade Zoológica. Diz o Herculano Pires: a sobrevivência da forma animal confirma a teoria espírita a respeito. As manifestações de fantasmas animais não são naturalmente conscientes como as criaturas humanas, mas são produzidas por entidades interessadas nessas demonstrações. Pode mudar. Essas manifestações, como tudo na nossa doutrina, no plano espiritual, tem uma função. Então, nesse caso, essas manifestações têm a evidente finalidade de auxiliar a evolução animal, chamando para eles a atenção dos homens que podem protegê-los. Pode mudar. Consta ainda, desse mesmo livro, Mediunidade, que o Herculano Pires foi testemunha de uma manifestação de um cachorro do então governador Adhemar de Barros. Ele nos esclarece de que é de interesse dos próprios espíritos esses fenômenos, também para provar que os animais têm espírito e que existem animais no plano espiritual. Pode mudar. Uma outra citação, né, uma outra abordagem
sobre a existência de animais no plano espiritual nos Mensageiros, também psicografia do Chico e André Luiz. No capítulo 19 diz: embora conhecendo as operações dos samaritanos em nosso lar, que empregavam grandes veículos de tração animal em trabalhos de salvamento nas regiões inferiores, e considerando as dificuldades de vulto que defrontáramos na caminhada longa rumo ao posto de socorro, não supunha possível semelhante condução naquele instituto de auxílio. Pode seguir, acho que nós terminamos. Então, assim, a matéria é extensa, é controvertida. Dentro da doutrina espírita ainda existe muita resistência na aceitação dessa verdade. Mas veja, desde a codificação e todos os estudiosos que sucederam até hoje, nós podemos citar o Dr. Marcelo Benedetti e os mais anteriores, o Delane, Ernesto Bozano, tudo vem comprovar a existência. Primeiro, que os animais têm alma, e alma individual, não alma grupo. Segundo, que essa alma sobrevive. Terceiro, que eles existem no plano espiritual, alguns são chamados a executar trabalhos, outros têm um reencarne mais ou menos rápido. Eu acho que é isso que a gente tinha para colocar. E vamos, assim, abrir para perguntas, porque se eu não souber, a gente passa para o João e ele sabe. Deixa eu falar uma curiosidade aqui, olha, aqui, ó, que achei muito interessante. O governador Adhemar de Barros, ele participava de sessões de materialização, né? E nessa situação aqui foi interessante e foi uma surpresa para todo mundo que de repente materializou nessa sessão de materialização o cachorro dele. Ninguém esperava o cachorro dele estar ali se materializando, mas quando o cachorro se materializou, materializou junto quem trouxe o cachorro para mostrar para ele a verdade do fenômeno de materialização. Mas ele nunca tinha duvidado. O governador Adhemar de Barros nunca foi contra, ele nunca deixou a desejar que não existisse a materialização. Ele participava de várias sessões. É muito interessante isso daí. Esse capítulo explica mais profundo, quem quiser curiosidade de ler. Agora vamos abrir. Abrimos para as perguntas, e a respeito disso eu gostaria de fazer um comentário de uma experiência que nós tivemos numa aula, acho que foi o ano passado. Nós fizemos a aula foi de comunicação telepática com os animais. E a minha cachorrinha, que havia desencarnado em março, ela manteve um contato comigo, dizendo o seguinte: eu estou bem, agora você cuida da pretinha. O João vai lembrar disso. Verdade. Então, não que eu tivesse alguma dúvida que eles têm alma, que eles sobrevivem e que eles estão na espiritualidade. Lógico que, de acordo com como eles desencarnaram, eles recebem o atendimento no Rancho Alegre, em todas as colônias. Eles têm feito a reconstituição do perispírito, preparando para uma próxima reencarnação. Aqueles que sofreram doenças terríveis e que desencarnaram com muito sofrimento, eles recebem esse refazimento do perispírito para uma próxima reencarnação. Lolita está com a mãozinha levantada. Pode perguntar, Lolita. Oi, boa noite. Boa noite. Tudo bem? No tocante à psicografia dos animais, seria assim, um espírito que Está está travando, cuidando deste animal, Lolita. Você travando. só ele capta travando. algo assim. Não é que o animal tem um pensamento assinado como o nosso,
mas o espírito que está cuidando deste animal, ele capta o que o animal quer expressar e aí nos passa pela psicografia? Eu não tenho conhecimento, não sei se o João Alô? tem de Oi? psicografia A do... psicografia. Então, Ouviram? quem traz a mensagem, Lolita, é, é como se fosse assim, um animal está internado, vamos falar assim em relação à minha profissão. Um animal está internado aqui na clínica veterinária e o tutor quer saber sobre ele. Quem é? A pessoa que está ali cuidando do animal, sabe, está tratando ele, vai passar a informação para a corrente mediúnica como é que está o animal. Não é que capta a mensagem do animal. Quem está ali para dar toda a informação é o que está cuidando do plano espiritual, nesses protetores espirituais, né? Que já tem, e tudo é feito previamente. Como a gente vai numa casa espírita pedir correspondência para os nossos entes queridos, o Chico sempre deixou bem claro, o telefone toca de cima para baixo. É, tu lembra disso? Né? exato. Toca de cima para baixo. E Sim. o que acontece? Espera um pouquinho, acho que estava entrando uma ligação aqui, me atrapalhando. Aí o telefone toca de cima para baixo. Então, muitas vezes, os tutores recebem a comunicação para falar como é que está o animal, para dar uma consolada, né? Uma acalmada nesse coraçãozinho sofredor que a gente sofre mesmo na perda deles. E quem traz não é o próprio cachorro, quem traz tá ali uma equipe que já está tratando dele, né? Que vai dar informação como é que ele está. E é evidente, vai dar as melhores informações, né? Porque os animais eles se recuperam muito rápido, é diferente do ser humano, que demora para dar uma resposta, demora para ser a gente receber uma mensagem consoladora. E dos animais a gente recebe mais rápido, mais tranquilo. Não sei se Tanto era. é assim, tanto é assim, Lolita, que na explanação a gente colocou, quando é permitido que eles venham até visitar o antigo tutor, ele não vem sozinho, ele vem acompanhado Sim. da entidade que está cuidando deles, porque eles são amparados pelas correntes franciscanas e tantas outras que cuidam. Então, quando ele vem, ele é permitido que ele venha visitar o tutor, ele vem acompanhado da entidade que está cuidando deles. Não sei se Sim, mas esclareceu. eu disse assim, o animal ele não tem um pensamento O como contínuo, nós, contínuo, exatamente, né? Mas o exato. que ele quer expressar que ele está com saudade do dono, alguma coisa, há uma conexão com a entidade que está acompanhando este animal, de captar essa formulação pouca de pensamento que ele tem para passar para o seu tutor. É isso, porque o animal ele expressa um sentimento. Ele Aham, não vai falar com palavras, mas o que ele está querendo passar para o seu tutor, essa entidade capta de uma forma que nós não temos conhecimento, apesar que eu já vi no YouTube, tem um rapaz que ele fala que ele ouve o que o animal está querendo falar, que ele está querendo expressar. É essa a minha colocação. então, a gente tem que pensar assim, né? Existem várias linhas da espiritualidade. Ele ouve assim, a gente sabe que pode ter várias formas de se expressar. O próprio tutor sentindo falta, tendo aquela necessidade de aconchegar seu coraçãozinho, aí o mentor capta isso, o cachorro também capta, ele traz, aí quando chega em casa, nossa, parece que eu estou ouvindo os passos do meu cachorro, tô ouvindo o latido, tô sentindo a presença dele. É uma das formas que a gente pode pensar, né? E Mas ele pode ele, ficar até 4 anos, como a gente falou também, até 4 anos na casa que ele foi bem cuidado, que ele foi carinhado. Lolita, espere os próximos capítulos. Na aula do dia 20 de maio, a gente vai falar sobre a mediunidade dos animais. Aí você Tá. talvez tenha melhores esclarecimentos a respeito. Na ordem das mãozinhas, eu acho que a Cici foi a primeira depois da Lolita. tem a Cici.
Oi, Carol, queria assim parabenizar você da aula, gostei bastante. Muito obrigada pelas suas palavras. E eu só queria dar um depoimento, até pela fala da Lolita, que o, quando eu perdi o cachorro anterior, que na verdade não era meu, eu ajudava uma pessoa com esse cachorro, eu fiquei muito mal, muito mal. E foi uma passagem um pouco traumática. E eu pedi uma psicografia dele. Demorou um tempinho para chegar, mas tem todo um preparatório, bem, como o doutor João falou, tem um preparatório no dia, de prece, de oração, e quem passa essa mensagem é realmente quem está cuidando dele no espírito superior, né? Na espiritualidade. Ah, e eles passam realmente uma mensagem, né? Foi bem, assim, confortante ouvir as palavras de quem estava com ele. Inclusive, falou que ele não tinha voltado porque a missão dele agora era ajudar lá em cima, fazer um trabalho, ele ajudava no trabalho com outros animais também que passavam por situações de sofrimento. Então, foi bem reconfortante, assim, tá, tá lendo, tá ouvindo aquilo que foi me passado. Então, Muito foi bom. só um depoimento que eu quis passar para o grupo. Muito obrigada. Eliana? Oi, Carol. Muito boa a tua aula. Imagina. Gostei de relembrar algumas coisas que alguns anos atrás eu ouvi, na primeira vez que eu fiz o curso. Mas é importante que, eu continuo dizendo, cada vez que a gente vê uma aula, até com um expositor novo, que tem uma outra dinâmica como a sua, parece que a gente grava, sabe? Parece que a gente entende coisas que a gente não entendeu a primeira vez, né? Verdade. E eu queria perguntar uma coisa, Carol, que eu não sei se você vai poder me responder ou se o João vai poder responder por nós, porque hoje uma amiga minha que tem um gatinho, ela perguntou, eu falando do meu gatinho que morreu, ela perguntou assim: ele pode vir como outro animal? Dentro do que eu conheci, eu falei, olha, dentro do reino dele, do reino animal, e dentro do reino vamos dizer, dos gatos, né? Vamos dizer, ele virá como gato. Agora, eu acredito, eu não sei se eu falei certo, eu acredito que dependendo do processo de evolução do animal, ele pode vir como outro animal. Eu falei certo? Pelo que eu sei, o João o João pode me interromper a qualquer momento se eu falar besteira, mas ele vai aprender tudo que ele tem que aprender como gato. A hora que ele aprendeu tudo como gato, ele vai para um animal que seja superior. Superior a É ele isso, foi. João? É. Ele vai aprender tudo sobre gatinho e depois ele Exato. vai passar por uma nova, ou passa para uma nova espécie de animal, né? Que a Uma gente não nova sabe qual é a espécie. sequência, né? A gente não sabe ainda. A gente Exatamente. falar mais evoluído, aí é uma coisa assim meio. Ai, será que o cachorro é menos evoluído que o A gato? gente não tem Então essa escala. a gente não tem essa escala, mas a gente sabe que ele vai entrar numa nova linha evolutiva, numa nova espécie, para aprender daquela espécie. Como nós estamos aprendendo, né, na espécie hominal. Quantas espécies hominal, nós já passamos lá, desde do homem da caverna até agora que nós estamos, quantas espécies nós já passamos, eles também vão passar por isso, tá bom? Acho que Então, eu falei mais ou menos, porque Falou certo, sim. Não, você falou certo, Falou Eli. certo, sim. Uhum. eu falei no campo dos felinos, tudo que ele puder aprender, ele vai É, aprender. Não sei quanto tempo exato. que eu falei,
Eu não sei qual é a programação lá em A cima. gente não sabe Nós não exatamente como sabemos. que é essa programação. A gente ainda não está preparado para receber essa informação ainda, que deve ser uma coisa muito profunda, e a gente ainda É, não tem estrutura para entender isso. hoje, né? Eu falei, olha, eu acho que dependendo do processo evolutivo dele, ele pode vir como outro animal. Agora, o- qual é o Qual mais a gente não vai sabe? Eu saber falei, nunca. Então, se isso você vê aquele livro aquela trilogia do Marcel Benedetti, a última, que no início do livro, acho que é Todos os Animais Merecem o Céu, Aham. tinha uma vaca, um touro, não lembro. E no último volume, ele vem como um cavalo. Você dá uma lida, ou é o contrário, uma coisa assim, ou vem como cavalo, ou era como touro e foi como cavalo. Ele veio Mas, aprendendo, né? ô, João, pela aula que eu estudei para poder dar, eu estava vendo que pelo cérebro, pelo parasimpático e a pineal, aí dá para ver mais ou menos o Mais ou processo menos. evolutivo dos répteis para aves, das aves para o Sim, mamífero. Sim. essas espécies inferiores, se a gente fala na animal-animal, porque animal-animal tem várias espécies, né? Desses animais mais domésticos, mais próximos da gente. Não Aí eu falei, deixando de. eu Você vou te falou mandar certo. eu falei, entra no YouTube e vê a aula que lá explica. Tá certo, é isso Tá mesmo, querido. bom. Agora é que Obrigada. tá. Agora é a Manon. Manon, isso. Oi, eu tinha duas dúvidas. Uma era exatamente mais ou menos nisso aí, se era, quando você falou mais evoluídos, se era individualmente ou se era de espécie para espécie. Então, É de beleza, espécie. entendi um pouco e agora outra coisa é o seguinte, que daí eu fiquei com dúvida agora, né? Eu ouvi muito já que é, eles sobem e rapidinho reencarnam. Mas agora, daí você disse, e também já tinha escutado, que às vezes eles ficam muito tempo numa casa, né? Então esse que está ficando muito tempo, ele não está reencarnando logo, certo? Ele É, está atrasando não, mas assim, deixando de reencarnar rápido. Atrasando a reencarnação dele, quase que, né? não é uma coisa assim matemática, né? Eu não sei se o João tem uma outra colocação, não é uma coisa matemática. A resposta, assim, certo, depende. O habitual é que eles reencarnem em seguida, mas se eles tiverem, por exemplo, trabalho para fazer no plano espiritual, como os animais de serviço, ou aquelas aves mesmo, as ibis, que têm toda uma função, ou aquele que fica junto dos tutores tem essa permissão. Então, eu acho que tudo depende. Eu não sei se tem alguma outra explicação, Tá. João. Então Deixa esse eu. que tem um apego aí com esse tutor, ele não, daí ele fica até acabar esse apego, daí reencarna, Deixa eu né? Acredito que explicar sim. uma coisa. Ó, no mundo espiritual, nós temos alguns tipos de animais. O Ibis viajores, que a Carol se refere, são animais plasmados, tá? Eles não têm espírito, não têm alma, esse Ibis viajores. Então, ele está ali para proteger, ali, vamos falar do nosso lar, que era ali no nosso lar, sobre as invasões e pensamentos negativos, aqueles pensamentos pesados. Eles estão ali para destruir essas formas de Limpar. pensamento. Pronto. Os que estão para encarnar, faz de conta, a gente fala assim, meu cachorro, quanto tempo ele vai demorar lá e vai voltar para cá? A gente não sabe, depende, porque o animal precisa passar por um Depende. trabalho no perispírito, precisa dar vamos falar assim, uma reformulada nesse perispírito. Aconteceu alguma coisa com ele, foi queimado, ou foi judiado, foi maltratado, morreu de velho, danificou alguns órgãos, precisa fazer uma reestruturação, então, de alguns períodos. É diferente de, assim, nem passa pelo plano espiritual, já encarna. Esses animais mais evoluídos, eles não têm esse não. Eles têm que passar para fazer uma melhoria no seu corpo espiritual. Quanto tempo? A gente não sabe mesmo quanto tempo fica. Então, se é um cachorro, se é um cão de trabalho. Um cão que trabalha com terapia, com terapia de criança, da assistência.
Ele vai fazer a mesma coisa. Eu vou colocar para vocês o nome do livro amanhã, que eu ganhei esse livro, é maravilhoso. Ele contando os animais que vão para determinada colônia onde tem crianças que precisam de ajuda, e quem vai ajudar essas crianças são esses animais, principalmente os cães, né, e os equinos. Então, é um livro muito maravilhoso. Eu preciso pegar o nome dele aqui, que depois eu ponho para vocês verem. E é muito, muito relativo. A gente fala assim, enquanto, eu quero, a cachorra da minha vizinha tá prenha, e meu cachorro morreu hoje. Será que eu vou pegar um filhote dessa, vai ser um cachorro que vai que está reencarnando? Não, porque ele já está em gestação. Então já tá os espíritos já programados que vão se reencarnar ali naquela cadelinha. Agora, Mas assim, a minha dúvida não é na bem. própria gestação da cadelinha, será que eu tenho chance de recebê-lo de volta? Pode ser, que não sabe, mas pode ser, né? Mas Pode então, estar quando ele, dando. aquele que está com o dono, não é que ele reencarnou, ele fica, a alma dele ainda fica aqui, ele fica meio. Mas quando a gente fala assim, fica muito tempo, acho que aí tem uma coisa que é tal coisa. A gente recebe algumas informações. é, Se a gente vê a doutrina, eles, como o animal não fica na erraticidade, aí já fecha. Se o animal não fica errátil, Não. eles não ficam parados por aqui também. Então, eles são Então. acolhidos, são levados para a plano espiritual. E a gente vai aprendendo. Pode ser que uma época falava a respeito disso. Quando eu lembro uma vez que eu fiz um curso há muitos anos atrás, uns quase 40 anos atrás, eu aprendi que os animais tinham um grupo, não tinham um individual. E hoje a gente já sabe que não é assim que funciona. Apesar que está escrito lá no livro dos Espíritos, teimavam de falar que o animal tinha uma grupo, mas não é assim, né? Eu gosto de conversas assim, isso mais esclarecedora para conversar, tete a tete. Essa é a função, né? Uhum. Tá. Eu acho, dá licença, só vou falar uma coisa. Eu acho que o plano espiritual vai dando para a gente o conhecimento real de acordo com o nosso processo de Exatamente. Isso, consciência. Quer dizer, anos atrás, a raça humana não ia poder entender tudo que a gente já está lendo agora, não é? uhum. E eu Exatamente. acredito que as coisas vão ser colocadas para a gente, né? E reveladas para a gente de acordo com a nossa capacidade de compreensão, porque tem coisas que a gente não vai poder compreender agora. Verdade. Isso mesmo. Uhum. O Jaldir estava com a mão levantada e agora Jaldir, ele tirou. Oi, eu tô aqui. Boa noite, João. Boa noite, Carol. Boa Nossa, noite. essas aulas me levam para o túnel do tempo. Rapidinho. Eu era adolescente, a gente morava na fazenda. Eu lembro que numa uma colônia, eu não esqueço que tinha um grupo de homens lá, pegou um cãozinho branco, amarrou debaixo de uma árvore e começou a atirar com espingarda de chumbinho. Ai, me corta o coração até hoje. Essa cena foi horrível. Eu não pude fazer nada, era praticamente criança. E mataram esse bichinho. E com o passar do tempo, muitas pessoas dizem que via ele atravessando a estrada, e até mesmo as pessoas que caçavam à noite, passavam por ali, via ele, diz que via ele debaixo dessa árvore. E isso e não foi uma história, foi assim, verdadeiramente, muitas pessoas relatavam. E ficou por um bom tempo até ele desaparecer. É de cortar o coração, daquela cena lá não sai da minha cabeça nunca. é isso Meu mesmo, Deus. Jaldir. Se você pegar o livro de Gabriel Delane, Ernesto Bozano, ele tem essas histórias, né, que contam de fantasma de animais, né, que aparece. Muito interessante. É, Uma que eu gosto de contar é uma turma andando também numa estrada mas de essa terra. cena eu presenciei, eu estava perto, Então, era aham. perto de uma escola, eu vi eles E essas atirando no. histórias que o povo contam, né, são histórias verídicas, São né? verídicas mesmo. Eu Sim, o presenciei essa Ernesto, cena que então, nunca mais saiu da minha exatamente. cabeça. Não, então Eu fiquei você viu de penalizado. carne do animal, mas todo depois do animal que foi contado, exatamente, é o que quando eles são recolhidos, eles são tratados espiritualmente também, né? Porque imagina só o estresse, o sofrimento que ele passou nesse desencarne dele.
né? Que isso aí Ah, para mim foi uma cena foi triste que eu horrível. presenciei. E Misericórdia. o Ernesto Burzano, o Gabriel Delano, ele conta essa história que uma turma estava andando numa estrada de terra, isso no século XIX, andando na estrada de terra, com o cachorrinho acompanhando, de repente o cachorro sai correndo na frente. Aí perguntaram: oxe, o cachorro tá doido, o que aconteceu com ele? Aí tinha uma vidente na turma, falou: não, ele está correndo atrás de um gato espiritual que está ali na frente. Olha, Entendeu? Então são coisas assim muito profundo, por isso que fala, nós temos que estudar muito, tem que ler essas coisas, a gente se aprofundar. Mais alguém? Exatamente. Perguntar para a Carol, porque está só aqui obrigado. na escuta só. Eu não estou vendo mais mãozinha levantada. Mas pode perguntar, pessoal, quem quiser. Pode, que eu terceirizo para o João. Tranquilo. João, se não tiver mais perguntas, eu queria fazer um pequeno depoimento do último trabalho lá na nossa casa. Fique à vontade, pode falar. Se ninguém mais for perguntar, né, sobre o tema. Domingo passado, a gente, com muita alegria e prazer, conseguimos atender 7 animaizinhos. Mas, olha, um animal, inclusive tivemos o prazer da Manon aparecer lá com o cachorrinho dela. E o que me impressionou muito foi uma veterinária, amiga de uma pessoa que sai do seu curso, inclusive, chama Rose, que chegou com um lavrador de 7 meses maravilhoso, cor marrom, chocolate, sabe? Eu vi o cachorro atrás do banco dela, eu falei, meu Deus, como é que nós vamos pegar esse cachorro, né? Mas ela pôs uma toalha porque o cachorro foi atropelado e ela está tratando, ela que resgatou, essa veterinária resgatou, está tratando, fez cirurgia, vai continuar tratando. Inclusive, o cachorrinho já foi colocado no nosso grupo de vibrações, já há dias atrás. Mas o cachorro teve, assim, e ela punha uma toalha embaixo do abdômen dele para que ele caminhasse, né, com as patas dianteiras, porque as patas traseiras ele não tem movimento, inclusive ele não tem controle de todos os. Ele estava de fralda, porque ele não tem controle. É o esfíncter. Agora, você veja a semente, João, que você colocou. Nós estamos podendo fazer, ele vai fazer o nosso tratamento. Você veja como é importante tudo, você, a Carol agora também, iniciando na Moca, o que é importante a gente poder, né, pôr o nosso conhecimento numa atitude e numa ação, porque é emocionante. Os outros que estavam já fazendo tratamento já estão respondendo muito bem. Esse foi a primeira vez que ele foi no domingo passado. Ele chama Todd. Lindo, mas um lavrador lindo. Ele olhava para mim, ai meu Deus do céu, eu me segurava para não chorar, né? Porque ver aquela condição, cachorro. Mas olha, eu queria fazer esse depoimento porque, pessoal, quem quiser levar isso adiante para um dia poder abrir esse trabalho, abram, porque é muito gratificante. É muito gratificante. Era isso que eu tinha para falar. Aí, Certeza. O Todd é lindo, é lindo, é lindo. É mais um incentivo para a gente, né, João? Para a sim, gente com meter a certeza. cara mesmo. A nossa É, vai ser no dia E lá 18, na tá? Moca vai Depois eu ser coloco no agora, né? grupo Em também. maio. 18 de 18 de maio. maio. 18 de Que maio, dia? vamos começar. 18. É E o outro queremos domingo. levar Tem também o para Dia das vocês, o Mães, é tempo de depois do vocês. Dia das Mães.
E Ah, querendo muitas levar também para outro vantagens. centro, caso alguém queira que a gente vá lá fazer uma palestra para mostrar o trabalho, esse trabalho bonito que a gente faz, estamos abertos. E eu acho que, assim, no caso do João, foi assim um desbravador, porque ainda hoje a gente sente resistência. Você imagina há quantos anos? 14 anos atrás. Quer dizer, ele foi espremido, passou na máquina de moer carne lá na Aliança para poder ter autorização. Por quê? Animal era coisinha descartável, lá era coisa. Aliás, ainda hoje no Código Civil, animal é um ser semovente. Mudou, vai ser incluído no novo Código Civil que ele é um ser senciente. Então ele sofre, ele sente frio, fome, medo, mas então era encarado como coisa. Coisa não tem alma, você pode jogar no meio da rua, você deixa ela no fundo do quintal amarrado, e ainda existe hoje. E essas frentes de trabalho é para mudar o pensamento. A gente é uma formiguinha, paciência, vamos ser formiguinha, mas um monte de formiguinha dá um formigueirão aí, a gente consegue. E, Carol, interessante que agora alguns veterinários estão aceitando isso, porque não é todo veterinário que aceita o fato da gente poder fazer um trabalho espiritual no animal. Eu sei disso. É. Isso é muito legal, essa consciência também nos veterinários que estão procurando a gente para complementar o trabalho deles. Por exemplo, ela vai fazer ozônio, ela diz que vai fazer acupuntura, quer dizer, é uma pessoa mais aberta, né? A veterinária é mais aberta para tratamentos também paralelos. Mas antigamente, eu lembro que tinha veterinário que falava assim, imagina, quando eu salvei meu gato com reiki, a veterinária falou, mas o que você fez no gato? Eu falei, eu fiz reiki. Ela falou, Simples assim. Simples. Carol, eu acho que o trabalho de vocês na Moca vai ser muito importante. Nós vamos lá, estamos arregaçando a manga, se Deus quiser vai dar certo. Caso que a gente plantar vai dar certo, se Deus quiser. Vai sim. Por isso, reafirmo o convite, caso alguém queira conversar com os Depois dirigentes você da põe o casa. endereço e tudo para a gente divulgar, porque tem muita gente que mora do lado de lá. Eu tenho até amigas que moram na Moca, sabe? Uhum. Aí depois com o endereço, tudo a gente divulga. Tá certo. Vai Quando ser feito ele fizer o banner, o cartazete, a gente coloca o cartazete no nosso no grupo, que tem grupo. todas Vai as no instruções, grupo. Aí horário, eu quero que certinho. vocês coloquem no grupo de amigos, um grupo de quem mora na Moca, próxima à Moca, Tatuapé, Belém. Vamos Vila colocar no Prudente, grupo, né? E vamos caminhando. E não Pessoal, precisa ser espírita, basta acreditar. posso Leva o amar os bichinho lá animais. para tomar o passe. Aí eu sou evangélica, ótimo, é bem-vindo. Vamos lá claro. dar o passe. Não tem problema nenhum. Mas é isso aí, que mais? Mais alguém? Então, essa aula, acho que ela vai assim, esclarecer algumas coisas na aula sobre a mediunidade dos animais. Acho que vai ajudar Isso. bastante, E né, essa João? aula também vai ajudar muito a aula da semana que vem, que a Sueli vai falar sobre colônias espirituais. Ah, esse é maravilhoso. Muito Isso boa, é não lindo percam, vai demais. ser uma aula maravilhosa. Sueli é muito divertida, nossa, ela é divertida demais. É Sueli. Sueli foi uma que me encheu muito para implantar o curso, que ela ainda era minha aluna do curso básico lá na Casa do Caminho, em 2010, mais ou menos, 2010, ela já ouvia falar que eu estava louco para montar esse curso, ela ficou me enchendo, só enquanto nós não montamos esse curso, ela não sossegou. Então, ela é uma das pioneiras também, de me ajudar Mas muito. é Ela assim. era tua obsessora, né? É? Ela era o que ele não entendeu. A obsessora A obsessora, Ah, ela era a sim. minha Assessora obsessora, do bem. encarnada. A obsessora do bem.
Então, pessoal, olha, ninguém quer perguntar mais nada, quer falar alguma coisa, dar um depoimento. Depoimento, estamos abertos a depoimentos. Como é que era aquela aula que a expositora falava sobre essa telepatia com os animais? Eu esqueci o nome É da aula e comunicação entre espécies. entre espécies, isso Aham, é o mesmo. semestre que vem. Uhum. Ah, é o semestre que vem, tá É o bom. Isso é semestre que vem que eu interessante. vou falar sobre o semestre que vem sobre essa Oi, aula. João. Oi, pode falar. Quem? Ih, travou. E do Benedetti, né? Que você colocou no grupo, e Ih, teve uma hora, tá você está travando. ouvindo? Tá travando. Fala, repete, começa de novo. Ixi, Tá ruim, a internet tá a ruim. internet tá ruim. Vê se agora melhorou. Isso, agora melhorou. Então, naquele livro, fala uma hora que o veterinário foi atender um parto de uma égua. E o cachorro a mãe começou a perceber que o cachorro estava passando mal em casa. E o moço ia ser assaltado. E o cachorro, como se ele tivesse visto o cachorro dele, só que o cachorro muito maior, para assustar os bandidos, e os bandidos foram embora. Aí eu fiquei muito assim, com aquela coisa. Eu falei, gente, será possível que o cachorro fez esse desdobramento? Foi até lá para proteger o dono. Logo depois ele desmaiou, parece que a namorada dele que encontrou ele. E Aham. aí depois a mãe comentou: olha, o cachorro desmaiou, que engraçado, ele estava estranho aqui. Menina, aí eu fiquei pensando, e eu fui no encontro da minha família, e eu perguntei para a minha prima, bom, eu não conversei com a minha prima direto, porque você sabe que eu sou prima da Irvênia, mas eu não conversei com ela, porque lá era muita gente, eu conversei com a filha dela. Eu falei sobre isso, ela falou assim: olha, eu não estou sabendo sobre isso, mas é melhor você perguntar para minha mãe. E acabou de eu Mas não perguntar. a Ivênia conta uma história muito bonita. Eu A pergunto, Ivênia, ela conta, ó, no livro dela, inclusive foi a história que a Carol contou assim por cima, no novo, na edição nova do A Questão Espiritual dos Animais, ela coloca o quarto tipo de animais no plano espiritual. A Ivênia coloca isso, que é a sim, história do Xuxo, que o Xuxo ele vai desdobrado para ajudar a acordar a menina que está no sono eterno, que não quer se acordar de forma nenhuma. ela, Ele vai desdobrado mesmo. Então, o que, que a gente encontra no plano espiritual? Animais desdobrados, animais sem espírito, que é as aves, lírios viajores. Nós encontramos espírito humano em forma de zoantropia, então licantropia, deformação, e encontramos o animal propriamente dito, em espírito mesmo. Encontramos 4 tipos de animais no plano espiritual. A Ivênia colocou agora, nessa nova edição, e a eu, quarta, fica aí, eu lembro disso, então. não naquele azulzinho, tem que ser aquele livro grande, o novo dela tem. Tá? Ah, então. O primeiro volume anterior não tem, só tem até 3. Engraçado que eu não conversei com ela na época, na hora lá do encontro, porque era muita coisa, muita conversa, muita coisa dos nossos antepassados, tal, que era Uhum. isso o assunto, né? Eu queria que você também é parente da Paula Bastos. Sou também prima. Paula Bastos, nós estudamos muito A tempo Paula, junto, nós trabalhamos muito tempo junto também na Casa do Caminho, na ela estava desobsessão. nesse encontro muito legal, porque tem muitos veterinários na minha família, inclusive Uhum. veterinária também. Só que ela não trabalha com cachorro, trabalha com cavalo, né? Então eu fico meio triste, porque eu sou cheia de cachorro, meio, meio perdida aqui. Mas então tá bom, então realmente isso pode acontecer. Pode acontecer sim. Fazer esse desdobramento e ir lá para auxiliar. E lá para auxiliar. Inclusive, nessa historinha, se você tiver o livro novo da Ivênia, A Questão Espiritual dos Animais, vai lá na parte de mediunidade, ela conta a quarta. Não, no plano espiritual, animais no plano espiritual. O quarto tipo de animais que a gente encontra no plano espiritual, que é animais desdobrados. Tá bom, então, Que é gente. Muito exatamente o Xuxo que vai para lá ajudar a Petra, Petra, uma coisa assim. Eu vou dar uma olhada, Tá então. Parabéns, certo. Carol, pela aula, viu? Foi ótima. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada a você.
Tá ruim aqui o meu internet. Eu vou sair e entrar de novo. Tá certo. Então, pessoal, vai perguntar mais alguma coisa? Senão a gente vai partir para o encerramento. Olá, hein? Como é que... Ou fale-se ou cale-se para sempre. Sim. Eu sei que a pessoa está começando agora, não tem conhecimento, a gente fica com receio de fazer pergunta, mas isso não se desespere. É assim que a gente todo mundo vai aprendendo, um ensinando o outro, e a gente vai tendo conhecimento melhor da nossa doutrina maravilhosa. Né? João, Thaís, Oi, Thaís. na verdade, assim, não é nem questão de dúvida, né? Eu tenho tanta plena certeza que os animais não nos abandonam, que hoje a vibração, ó, eu tenho uma ajuda aqui hoje. Ah. Coisa linda. Ela ela estava ali, ela ficou virando, girando, aí agora ela veio, pediu colo e está bem Tá aqui em certo. cima, Então, aproveitar que você né? está aí já, Eles Thaís, vamos fazem pedir para você fazer. Uhum, muita companhia, e isso é muito bom. Não tem isso. como, vamos dizer assim, duvidar, né, Uhum, desse lado espiritual deles e de tudo que eles são capazes. É que isso. a gente ainda não está pronto para compreender a imensidão do que é isso, né? Mas ainda bem que nós já estamos aprendendo o que é essa imensidão, né? Que nós somos A privilegiados pessoa sabe que de ela existe, dedicar aos né? animais, a gente entra nessa linha de privilégios, né? Porque nem todos os espíritas seguem essa linha. O espiritismo é estudo, 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 não é só pegar, ficar dentro de um quartinho e achar que aquilo ali é tudo que eu aprendi, já está tudo feito. Não, o espiritismo é muito Na profundo. verdade, é estudar, 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 João. Estudar, estudar, Quem não estudar. fez Exatamente, não tem como. princípio, Quando eu fiz o é, espiritismo científico, eu estudei muito. Quando eu fiz filosofia espírita, eu estudei muito. Quando eu estudei outras áreas da linha espiritualista, eu estudei muito também. Então, tem que estudar muito. Vamos aproveitar você, então, Thaís, que você está aí já. Você já faz nossas vibrações, e logo em seguida você chama a Cristina para a gente fazer a nossa prece final. E depois, no final, quando eu paro de gravar, eu vou passar um videozinho para vocês, tá bom? Então pode é com você. vamos fechar os nossos olhos, sossegar os nossos corações, agradecendo em primeiro instante essa aula fantástica que vem nos ajudar a elucidar um pouco mais, né, da vida dos nossos pequenos, dos nossos grandes amores, dos nossos grandes protetores. Como é bom, Pai, a oportunidade de estar aberto para o conhecimento, de estar aberto para o novo, e com isso conseguir cada vez mais e mais ir crescendo e evoluindo, e também ajudando aqueles à nossa volta a crescerem e evoluírem conosco. Vamos agradecer a presença dos nossos amigos espirituais, dos nossos mentores, dos mentores do grupo, e junto a eles vamos pedir a permissão para ir chegando até mais acima, nas outras esferas, até Maria, até Jesus, e assim chegando até Deus, e unindo os nossos pensamentos com a prece que Jesus nos ensinou para nos ligarmos a Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores.
Não nos deixeis cair em tentação. E livra-nos, Senhor, de todo mal, porque o teu reino é o poder e a glória para agora e sempre. Agora mais emanados, unidos pelo pensamento, vamos permitir que nós possamos doar um pouco do nosso ectoplasma ao grupo espiritual que tem um trabalho imenso por fazer, tantos animaizinhos e tantos tutores a serem atendidos. Vamos orar pela turma que coloca lá os nomes no nosso chat. Vamos orar por todos aqueles que, porventura, até não tenham colocado o nome lá no chat, mas que neste momento estejam lembrando de algum caso, de alguma situação, que as nossas energias possam envolver os tutores e seus pets com maior amor, com muita paz, com muita luz, e que neste momento todos os nossos pequenos possam estar recebendo dentro da sua necessidade aquilo que nós podemos doar de melhor para eles, tutores e pets. Vamos aproveitar também e vamos pedir para que o plano espiritual possa, neste momento, aproveitar a visita que está fazendo a cada um dos pets e também poder fluidificar a água que nós colocamos sempre à disposição para que depois elas possam ser usadas, as águas dos tutores, as águas dos pets, para o reequilíbrio físico, para o reequilíbrio emocional e espiritual de cada um. Vamos agradecer a presença dessa equipe fantástica e que nos proporciona esse trabalho igualmente valoroso e tão digno. Porque se nós temos essa possibilidade, por que não levar para esses pets? E não só os pets que nós conhecemos, mas os animaizinhos que foram abandonados na rua, o frio está chegando, que eles possam, de alguma forma, encontrar o socorro necessário no momento certo. Aqueles animaizinhos que estão internados, que estão passando por situações difíceis, que neste momento eles possam, de alguma forma, serem encaminhados pelos bons anjos que sempre cuidam deles, para que tudo aconteça da melhor maneira para cada um deles, não só aqui, como por todo o mundo. Que neste momento, sejam eles grandes, pequenos, mínimos, que todos eles possam, neste instante, sentir um pouco do nosso amor, um pouco da nossa luz, um pouco da nossa gratidão e do nosso respeito pela existência de cada um deles. Todos são necessários, todos fazem parte e todos somos vindos de um único local e todos temos o mesmo destino, o crescimento e a evolução. Que possamos todos alcançar esse crescimento e essa evolução. E agora, peço a Cristina que faça o encerramento do nosso trabalho de hoje. Agradecidos como estamos por mais essa aula que a Carol nos deu, agradecemos a ela pelo nosso aprendizado, agradecemos ao plano espiritual por estar conosco, agradecemos
aos anjos que nos protegem, aos nossos mentores, e principalmente agradecemos a Nossa Senhora, que segue conosco nessa caminhada, que possamos nós cada dia mais melhorarmos, que possamos nós todos os dias provarmos para nós mesmos do que somos capazes. Que sejamos todos abençoados e agradecidos, como estamos, dizemos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa passagem. Que assim seja, e graças a Deus. Obrigado a todos. Vou parar aqui o gravar. A gente, vou passar o videozinho para todos